Olá, me chamo Vitor Foleto. Vou apresentar um seminário sobre revisão sistemática na aplicação de ferramentas de avaliação do ciclo de vida. A matéria é aplicada pela professora Joselene Pinho do IFES Campus Colatina. O artigo escolhido foi um artigo estrangeiro, que é a avaliação do ciclo de vida de materiais de isolamento térmico, uma revisão crítica, de Stefan Ruchels, Félix e Humbert. Esse artigo foi escolhido por conta de ter uma metodologia que ele tenta abranger vários tipos de isolamento térmico, desses resíduos que são gerados pela construção civil. Eu quis optar por ser da construção civil, que é a quantidade de resíduo que é criado, né, hoje no meio ambiente de uma maneira muito grande, então tem uma grande relevância esse assunto. E ele, de certa forma, é um artigo que ele tenta pegar um nicho quase todo e tentar achar o que é o isolamento térmico mais sustentável, né? Ele é um artigo bem complexo, assim, mas é interessante para ver a metodologia dele, como é difícil conseguir resultados dessa forma ou o que precisa ser melhorado, né, para conseguir resultados mais eficientes. O setor da construção civil ele é responsável por 36% do consumo de energia a 39% das emissões globais de CO2. Então, ele produz muitos resíduos, né, no meio ambiente. Então, ele é muito importante para essa avaliação do ciclo de vida de tentar melhorar esse reaproveitamento dos materiais, né? A utilização em larga escala para eficiência energética, que as cidades estão aquecendo bastante. Então, por exemplo, Colatina é uma cidade que as temperaturas têm sido registradas cada vez maiores, então ele é um recurso a ser usado, por exemplo, aqui na cidade, mas isso é no mundo inteiro, né? E a redução dos impactos ambientais, buscar por sustentabilidade com análise em todo o ciclo de vida. Entender um pouco como funciona essa sustentabilidade dos materiais, né? Muitos materiais naturais, alguns sintéticos, né? Derivados de petróleo, por exemplo. E aí saber se realmente os naturais, por exemplo, são sustentáveis, né? Mas por final a gente descobre que alguns deles não são. Ele faz comparativo de materiais livres no mercado e alternativas à base renovável. Então ele tenta pegar vários materiais que já estão sendo usados no mercado e tentar alguns alternativos. Mas esse processo que é interessante desse artigo, que uma coisa é você querer estudar, achar no início que você vai encontrar todas as coisas da maneira como você imagina, mas no processo de seleção dos artigos, muitos artigos são eliminados do processo, porque precisa ter fontes confiáveis enfim, a avaliação sistemática é importantíssima para chegar no resultado. O objetivo do artigo é buscar sistematizar, comparar, avaliar criticamente o que está produzido em ACV de isolantes térmicos, indicando tanto as melhores práticas, metodologias, quanto os materiais mais promissores. Aí a metodologia que eles usam é a revisão bibliográfica sistemática, uso de bases de dados e termos de pesquisa, triagem dos artigos escolhidos, análise e síntese, avaliação da qualidade dos artigos, análise dos resultados da CV e resultados de discussão. Esse padrão de sequência, né, de metodologia. A revisão bibliográfica sistemática ela consiste em etapas claras e sistemáticas para garantir a abrangência e a reprodutividade da revisão. Inicialmente, a questão de pesquisa e o propósito da revisão precisam ser esclarecidos, seguidos pelos bancos de dados e termos de busca usados para a revisão. O que acontece? Normalmente, os artigos eles precisam ter um ponto de confiabilidade, primeiro, e também saber se os métodos, a unidade que está sendo usada, elas são compatíveis a ponto de você conseguir fazer um comparativo. Esse método foi escolhido para garantir um rigor científico, minimizar vieses e identificar padrões
lacunas de produção acadêmica sobre materiais de isolamento e suas análises de ciclo de vida. A revisão sistemática permite comparação entre os artigos e produção de estudo. Aí, quando a gente chega na base de dados e a questão de buscar saber os artigos, ele procurou em bases como ScienceDirect, StrangeLink, Wiley e o Google Acadêmico. E na busca, ele usou os termos de busca, incluíram combinações de ciclo de vida, LCA, mas em inglês, né? Thermal Insulation, que é materiais térmicos, isolantes térmicos. E ele procurou saber os isolantes térmicos convencionais, os alternativos e os avançados. Aí aqui na listinha a gente vê os convencionais, que é lã de rocha, lã mineral, lã de vida, PS, espuma, celulose, cortiça, pirita. Os alternativos é o cânhamo, o linho, lã de ovelha, fibra de coco, que são materiais naturais, né? E os avançados, que é o aerogel, por exemplo, que é um gel que ele é transparente até assim, e ele é extremamente eficiente como isolante térmico. Aí qual o critério que eles usaram? O critério de inclusão é publicações depois de 2006, escritos em inglês, revisados por pares, então revisado por outros estudiosos da mesma área, relacionados exclusivamente ao isolamento térmico, não ao isolamento acústico, e é diferente os padrões na hora do cálculo, e a unidade funcional, o F, baseada na resistência térmica, o R. Isso aqui é a parte mais complexa do estudo da metodologia para conseguir chegar aos resultados. Os critérios de exclusão. É o estudo não conseguirem diretrizes da ISO, não seguirem, né, da ISO, trabalhos sem número de categoria de impacto ambiental e revisões ou publicações duplicadas, que eles já eliminam já de cara. A avaliação da qualidade dos artigos verificou a conformidade da ISO, né, 14040 e 14044. A avaliação do escopo e fronteira do sistema, que é do berço ao portão, de portão ao portão, do berço ao túmulo e do berço ao berço. As categorias de impacto que eles analisaram foram potencial de aquecimento global, demanda acumulada de energia, potencial de eutrofização, potencial de acidificação, potencial de formação de ozônio fotoquímico, depressão de recursos biológicos e potencial de depressão de ozônio estratosférico. A transparência da descrição dos dados e fontes que eles levam em conta e a robustez de modelagem utilizada dos softwares de ACB, que eles usam Cima Pro, o Gabi e o OpenLCA. Aí daqui, esse desenho aqui, ele mostra que é uma tradução, né, lá do artigo para o português, que é o sistema que ele usa para fazer e o que acontece com a quantidade de artigos que tem de entrada e os artigos que acabam saindo, né? Por exemplo, ele tem a procura, né? Depois a base de dados que ele segue, os critérios de inclusão, que é depois de 2006, sem inglês, aquelas coisas todas. Então, se ele não acha, já faz uma busca novamente aqui na base de dados. E nesse processo, eles chegaram a 55 artigos, e no critério de exclusão, né, eles chegaram a 47 artigos para poder seguir para revisão, né? Então, entra com 101 artigos, no critério de inclusão já vai para 55 artigos, e de 55 nos critérios de exclusão vai para 47 artigos. Aqui, ele é um modelo de cálculo para ele avaliar a qualidade dos artigos, quais são mais relevantes do que outros. Esse cálculo é bem complexo, mas isso aqui são tabelas e os cálculos usados lá, as formas usadas para conseguir chegar na avaliação dos artigos. A qualidade de cada artigo foi avaliada expressa em pontuação significativa da qualidade, né, quantificativa, em um peso percentual de inclusão. Essa pontuação é relevante tanto para a análise comparativa dos Royalty Points, e os resultados foram examinados conforme o desempenho ambiental dos materiais
em diferentes categorias de impacto. Na equação, que é essa equação S, apresenta a pontuação que é indicador de transparência da pontuação. E aí ele faz o cálculo. Esses cálculos são bem complexos, assim, que não é uma coisa... se eu for explicar eles tão bem aqui, eu vou ficar muito tempo explicando, são bem complexos. E ele faz um peso da inclusão do estudo, que aí ele usa a fórmula com esse W aqui, que é a maior inclusão possível, de 100%, e a menor inclusão possível é 10%. E aqui a gente vê a tabelinha da transparência da significância da multiplicação, né, que ele usa como indicador, da transparência das fontes de dados, da aplicação do método e idade do estudo. Isso aqui tudo leva para a relevância. Na hora que ele chega nesses artigos, existe a unidade funcional para conseguir chegar nesses dados. Então, ele usa, para permitir a comparação dessa revisão, converteu todos os UFs baseados na massa ou volume para uma UF baseada na resistência térmica R. Essa UF descreve a quantidade de material isolante necessária em quilos para fornecer resistência térmica definida em um R sobre 1 metro quadrado, multiplicando pela condutividade térmica e pela densidade Φ, que é essa fórmula que está aqui. Apenas 38 artigos com os mesmos limites de berço e portão em fábrica, ou seja, ainda tem essa questão de berço e fábrica, que alguns são diferentes um do outro. Às vezes é fábrica do portão a portão, né? Então, o portão ao túmulo, então tem alguns artigos que eles precisam separar para seguir uma linha, né? Desses, apenas 18 artigos permitiram que os dados para conversão, para comparação dos materiais foram possíveis lã de rocha, lã de vidro, EPS, XPS, POR, cortiça, celulose nas categorias de impacto. Foi feito desempenho comparativo, ajustando C, que descreve em porcentagem quantas vezes o material M de um desempenho melhor na literatura que o material M. Isso é feito somando o peso da inclusão de cada artigo clássico mais alto do que o material M. É complexo isso, mas ele segue essa fórmula para chegar numa base de dados. Nessa base de dados, após a triagem que ele fez, por exemplo, de todos aqueles artigos que ele tinha publicado, dos materiais indicados, sobrou esses da tabela, que são os convencionais, que é lã de rocha, que tem 20 artigos, lã de vidro, 13 artigos, EPS, 19 artigos, e você vê a redução que isso acontece do que era antes, de uma quantidade de artigo muito grande, para o que depois da triagem, o que acontece, né? E separando eles nesses três. Para ter ideia, por exemplo, os avançados não teve mais nenhum artigo. Dos alternativos só ficou do cânhamo, que eles conseguiram 8 artigos. Aqui a gente tem os comparativos dos materiais, dos artigos, né, que ele fez, que é a questão dos materiais convencionais, daqueles listados. Então, normalmente, eles têm impactos predominantes negativos da alta energia incorporada na produção, maior demanda acumulada de energia sede, emissões relevantes de CO2 durante a fabricação, afetando o potencial de aquecimento global, GWP. Pontos críticos: dependência de matérias-primas não renováveis, derivados de petróleo e minerais, processos de produção intensivos em energia. Apesar dos seus impactos, esses materiais oferecem bom desempenho térmico, o que reduz o consumo de energia na fase de uso do edifício. Então, ele pondera isso também. Apesar de ter um impacto na questão da sua produção, ele também tem uma eficiência muito boa. Os materiais alternativos, que são alguns materiais naturais, os impactos predominantes, né, eles geralmente apresentam menor energia incorporada no processo e melhor desempenho em categorias como edificações, acidificação e eutrofização, que são impactos ambientais aqui de relevância. A vantagem em fim de vida, biodegradabilidade, possibilidade de reciclagem. E os pontos críticos é a viabilidade elevada na cadeia produtiva, o cultivo transparente do processamento. Podem demandar tratamentos químicos para a durabilidade, gerando impactos adicionais.
Observação: são mais promissores no ponto de vista ambiental, mas ainda enfrentam desafios técnicos na escala de produção. O que acontece? Alguns desses materiais naturais, eles passam por um processo químico muito grande na produção de placas, por exemplo, né? Cortiça, por exemplo, é um material que teve um impacto muito grande na sua produção e acabou que ele não se tornou um material tão relevante para a questão de avaliação de ciclo de vida. Ele tem um desempenho bem ruim. Aqui fala sobre materiais avançados, mas é só mais uma observação que não chegou desse ponto assim de importância, né, de confiabilidade dos artigos, porque não chegou a nenhum artigo. Mas eles normalmente têm um desempenho térmico muito bom, permite grandes reduções de consumo de energia, contudo apresenta um impacto significativo na fabricação, já que demoram processos complexos e insumos de alta tecnologia. Então são bem caros também, né? E limita a disponibilidade de dados completos de ACV. Então, como ele é um custo muito alto, e às vezes é difícil até ter um estudo sobre esses materiais. Na verdade, os artigos, você vê que tem uma falta de artigos confiáveis para esse tipo de materiais avançados, né? São materiais que têm um potencial no futuro, mas ainda não são competitivos em larga escala para o setor da construção. Aqui é uma tabela que tem parte de uma tabela, que são tabelas gigantescas aqui, que se eu fosse colocar, dá, sei lá quantos slides, mas é só para mostrar como eles são selecionados com a porcentagem e peso de inclusão. Você vê que cada tem um artigo, a data, os materiais e a porcentagem que ele tem de relevância aqui. Aqui também é outra tabela, que é a da unidade funcional, como ele é calculado na LCA aqui, que é o FU, né? FU, que é a unidade funcional. E é uma tabela também muito grande, que são vários dados, né, mas demonstrar como os artigos são selecionados pela porcentagem em peso e como eles vão sendo transformados, né? Aqui a perspectiva futura tem um grande potencial dos materiais renováveis como soluções sustentáveis para o setor da construção, redução dos usos de aditivos e ligantes que poderiam melhorar significativamente o desempenho ambiental desses isolantes, e recomendação de pesquisas futuras devem buscar o aperfeiçoamento metodológico e desenvolvimentos de isolantes renováveis com menor dependência de químicos adicionais. Isso é importante para estudos, né, de novos materiais, para conseguir pesquisas mais confiáveis, para banco de dados, né, do meio científico. Na conclusão, as questões metodológicas, você vê muitos artigos revisados apresentaram problemas metodológicos, principalmente na falta de transparência. É necessário maior rigor na transparência na aplicação de ACV para garantir a confiabilidade e reprodutibilidade. Os materiais convencionais, que é aqueles que eu for falado, o poliestireno expandido, que é a APS, lã de rocha, lã de vidro, tiveram impactos menores, mais viáveis dos sintéticos, porém a produção inorgânica gera impacto significativo. Já o XPS, que é o poliestireno extrudado, e o PUR, que é o poliuretano, tiveram ainda maiores impactos ambientais pelo o alto impacto das matérias-primas petroquímicas. Então, se você for comparar entre eles, o EPS, a lã de rocha e a lã de vidro tiveram um desempenho mais significativo. Dos materiais renováveis, que seria os naturais, tem o celulose e o cânhamo, são mais ecológicos, se destacam positivamente, apesar de aditivos ligantes usados na produção. Porém, a cortiça, que eu tinha comentado, não apresentou resultados sustentáveis, devido ao processo de industriais necessários e um consumo energético elevado. O que isso demonstra a importância da CV, que no caso, ele não é um material muito viável no processo para a construção civil. Aqui tem algumas referências que foram usadas, e é isso. Espero que tenham gostado.
Obrigado pela atenção. Boa noite.